Alô, aluno, bem-vindo a mais uma aula de C Sharp. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aplicação Windows falando sobre máscara de text box, ok? Máscara de text box é basicamente um text box que a gente já viu, porém esse text box ele tem alguns poderes, né? Esse text box você consegue colocar formatos que você quer que o seu usuário digite, ok? Por exemplo, você tem um campo lá de texto que você quer que o seu usuário digite somente números, ok? Então nesse campo máscara de text box você tem como colocar lá e permitir com que ele só digite número, ou só digite letra, ou só digite algum caractere. Então você decide, você tem o poder para falar com que o seu usuário, o seu cliente, quando estiver utilizando o seu sistema, digite somente aquilo que você quiser, tá legal? Então, bora começar a aula. Pessoal, a gente já viu nas aulas anteriores que tem um componente chamado text box, né? E esse text box basicamente é uma caixa de texto onde o usuário tem como digitar qualquer coisa aqui e aí a gente utiliza a propriedade .text, ok? Text, né? Para poder pegar essa opção. Deixa eu corrigir esse text aqui que eu fiz errado, né? Então, vamos lá. Text, ok? E aí ele te retorna a string que o seu usuário, né, o seu cliente digitou nessa text box aqui, ok? O masked text box, masked quer dizer o quê? Uma máscara, tá? Uma máscara. E aí, gente, essa máscara aqui, ela permite com que o usuário digite somente aquilo que você quer de acordo com a máscara, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito simples que a gente tem em vários sistemas que a gente está fazendo. Você está fazendo um cadastro e você precisa que o usuário digite, então, o telefone dele, tá? E aí você precisa que ele digite nesse formato aqui, ó, mais 5511, ok? E aí o telefone dele, 9, tal, o telefone aqui, traço 555, ok? Então você quer que ele digite o telefone dessa maneira, desse jeito aqui, ó, nesse formato, ok? Então se você quer que ele digite nesse formato, você tem como colocar uma máscara no mask de text box, ok? Permitindo que o seu usuário digite somente aquilo que você quer, ok? Fazendo isso, gente, vai ficar muito mais fácil para vocês. Porque quando vocês forem mandar esses dados lá para o seu arquivo texto ou para o seu banco de dados, você já manda formatado e já mostra na sua tela formatado, evitando você ter que colocar aquele dado inteiro do jeito que o usuário digitou e ter que criar uma função só para ficar tratando os dados que ele digitou e fazendo no formato que você precisa, ok? Então, por que não você já forçar o seu usuário a digitar da maneira que você quer, ok? Para isso serve o mask de text box, tá legal? Porém, o mask de text box, gente, ele tem algumas especificidades... Não. Melhor, ele tem algumas especificações que a gente precisa seguir, né? Então, quais são as especificações que a gente precisa seguir, né? Existe uma propriedade nela chamada mask, ok? Que é de máscara. E essa propriedade aqui, a gente coloca a máscara que a gente precisa para que o nosso mask de text box, ele permita que o usuário digite somente aquilo que a gente quer, tá? E aí eu separei alguns tipos da regra dessa máscara para que vocês possam entender junto comigo como é que isso vai funcionar, tá? Então, o mask de text box tem essa propriedade mask, ok? E essa propriedade mask a gente tem como digitar algumas coisas que a gente precisa para que o usuário coloque da maneira que a gente quer, né? Então, existe alguns. Eu quero que o seu usuário digite somente números inteiros, tá? Então, se eu quero que ele digite somente números, eu posso utilizar na minha máscara o número 0, ok? Então, quando eu coloco na minha máscara o número 0, por exemplo, eu estou fazendo a máscara de número de telefone, ok? E aí eu quero que o usuário digite essa máscara aqui, ó. E eu faço assim, ó. Mais, esse mais, ele vai aparecer automaticamente, ok? Então, tipo, quando eu digito mais, ele já aparece, na realidade, ele já aparece o mais sozinho para mim, eu não preciso nem digitar, ok? Aqui, ó, 0, 0, seria referente ao DDD, o DDI dele, né? Ou seja, se você está com um número internacional. Aí eu vou colocar aqui, ó, o parênteses. Esse parênteses, a minha máscara coloca automático. Aí eu vou colocar aqui, ó, 00, que é o DDD da cidade local que ele está, ok? E aí vai funcionar legal. Coloco aqui a barra, que minha máscara vai colocar sozinho para mim. E aí eu coloco os números que eu quero. 1, 2, 3, 4, traço, 1, 2, 3, 4, ok? Colocando uma máscara desse jeito aqui, gente, o que vai ficar lá no nosso text box?
vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Quando você fazer o load do seu form, vai ficar mais 2 espaços, o parênteses, 2 espaços, mais espaços, traço, ok? Ele vai ficar isso daqui e quando o usuário for digitar, ele vai preenchendo aqui, ok? 9999999. Ok? Então, quando o seu usuário digitar, ele somente preenche. Porém, gente, a gente tem esse número aqui, que é o 0, que ele aceita somente números obrigatórios. Ou seja, o que é isso? Se você fizer uma máscara toda dessa forma aqui, ó, com tudo 0, você tem uma propriedade lá no máscara de text box que você valida se a sua expressão está completa, se a sua máscara está completa. Se essa máscara aqui não estiver completa, ou seja, o usuário não digitou todos os números, por exemplo, eu digitei somente até aqui e depois do traço eu não digitei nada, tá? O que acontece? Eu tenho como utilizar essa propriedade desse objeto máscara de text box para verificar se o usuário digitou certo ou não. E aí o que eu posso fazer? Dar um alerta na tela falando, ó, usuário, você ainda não terminou de completar esse número aqui, ou esse campo. Termine de digitar o seu número de telefone porque o seu número de telefone está inválido, ok? Então a gente tem como verificar se isso é obrigatório. E aí qual que é o tipo de caractere que a gente utiliza? É o 0, ok? Para a gente fazer o nosso formato obrigatório, tá? Se a gente utilizar o 9, quando a gente for fazer lá a nossa máscara, o que vai acontecer? Os números não são obrigatórios. Então, se eu colocar tudo 9 aqui, ó, tudo 9, o que vai acontecer? Esses números aqui, se o usuário não digitar por completo, essa minha propriedade que valida a máscara vai dar verdadeiro, ou seja, ele vai deixar passar. Então essa é a diferença de quando você está fazendo uma máscara com 0 e essa é a diferença quando você está fazendo uma máscara com 9. Então uma obriga você a digitar e outra não obriga, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer um número de telefone onde eu quero que a pessoa, se ela não souber o DDI e nem o DDD dela, ela não precisa digitar. Então eu deixo essas daqui como na realidade, eu deixo essas daqui como obrigatório, não obrigatório, né? Então, o DDI e o DDD não obrigatório, e os outros números eu deixo como 0, que seria obrigatório. Então, se o meu usuário ele não sabe qual que é o DDI nem o DDD dele, eu faria uma máscara dessa forma, 9999, não obrigatório, e o 0, tudo obrigatório, que ele teria obrigação de digitar o telefone dele, mesmo sem ele saber o DDI e o DDD, ok? Existem outros também, gente. Tem aqui o cerquilha, né? Ou sustenido, ou a hashtag, muito conhecido hoje pela nova geração, que ele permite com que você digita o número, a letra, né? O caractere mais e o caractere menos, tá? Então, se eu quero fazer um número que a pessoa só pode digitar positivo e negativo, eu posso fazer, então, uma máscara com sustenido. Ou seja, uma máscara que ficaria dessa forma aqui, ó. Sustenido, sustenido, ok? Então, se eu faço desse jeito aqui, ó, eu tenho um campo onde o usuário pode digitar -1, ou +1, ou somente 1, ok? E essa é a máscara que é sustenido. A letra, gente, que é essa daqui, ó, o L, ele serve para que o usuário digite somente letras, ok? De A a Z ou de A maiúsculo a Z minúsculo, ok? Se a gente permite dessa forma aqui, ó, a gente cria então uma máscara, por exemplo, L, 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 a gente cria uma máscara onde o usuário, ele não é obrigado, tá? Porque esse L aqui não é obrigatório, tá? O usuário digitar então somente letras. Se ele tentar digitar número aqui, ó, ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir digitar letra no meu text box, né? Ou seja, ele não consegue digitar mais nada além disso, tá? O ponto de interrogação aqui, gente, ele serve para letras, mas ele obriga. Então, se eu for validar o meu text box, então eu vou saber se o meu usuário digitou por completo ou não, ok? Outro que a gente tem também, gente, é o e-comercial. O e-comercial, ele coloca caracteres. Aqui você pode colocar qualquer tipo de caracteres, né? Mais, menos, asterisco, ponto de interrogação e assim vai, ok? Então esses daqui, ele coloca os caracteres como obrigatório. E esse daqui, que é o C, os caracteres como opcional, tá? Mais um aqui que é bem utilizado e bem importante, é o moeda, ok? Esse daqui, gente, você tem como verificar qual que é a sua moeda local do seu sistema, tá? E aí você coloca esse formato aqui. Então eu quero que no meu text box aqui, ó, quando o usuário digitar alguma coisa, ele coloca aqui o R cifrão, ok? De reais.
Então, quando eu coloco na minha máscara o cifrão e os números que eu quero, 0000.00, o que eu estou falando aqui? Que meu usuário ele vai ter então a opção de digitar aqui um número, né? Um número não, uma moeda, né? Ou seja, um valor em reais. Então eu poderia colocar 000.000,00, ok? Então eu faço uma máscara onde o usuário pode digitar, por exemplo, R$1.000, ok? Que ficaria ali ó, com o formato da nossa moeda aqui, da moeda do Brasil, né? Se eu quisesse colocar isso daqui como uma moeda americana, eu simplesmente ia lá e mudava na propriedade que eu vou mostrar para vocês na aula prática, ok? Esses dois caracteres aqui ó, também é bem interessante. Eu quero forçar que o meu usuário, quando for digitar o nome dele no meu máscara de text box, eu quero que o nome dele fique tudo em maiúsculo, tá? Então eu tenho como falar o quê? Para minha máscara, que eu quero deixar tudo em maiúsculo e ele só vai digitar letras, ok? E aí quando o usuário começar a digitar aqui, automaticamente tudo vai ficar em camel case, ok? E se eu quero tudo minúsculo, eu simplesmente inverto, ok? E aí quando o meu usuário digitar, ele vai ficar aqui tudo em minúsculo, ok? É assim que funciona, tá legal? Então, gente, é isso que a gente está estudando na aula de hoje, como funciona o máscara de text box, e agora a gente vai lá na prática no computador para a gente ver como é que isso daqui funciona lá na aplicação Windows, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador, então a gente está agora para mais uma aula de C#, né? Falando então sobre a aplicação Windows, tem bastante aula aqui sobre a aplicação Windows, né? Então para você que está começando agora, que nunca chegou ainda na aplicação Windows, vocês podem começar nessa aula 22 aqui, tá? Que hoje a gente está indo para a aula 31. Na aula passada eu falei sobre MDI Forms, e aí hoje a gente vai continuar vendo no ponto que a gente parou, para continuar então a estudar sobre o máscara de text box, tá legal? Gente, qualquer dúvida, vocês podem agendar a aula particular por aqui pelo site, tá legal? E aí vocês têm um botão aqui para comprar pelo PayPal ou pelo PagSeguro, vocês podem clicar no botão e aí vocês já vão ser direcionados para o gateway de pagamento. Fazendo o pagamento eu já vou marcar a aula com vocês, onde eu vou dar a aula para vocês por Skype, por Hangouts, e assim a gente vai um ajudando o outro, melhorando os nossos conhecimentos, tá legal? Teve aluno que me perguntou, mas você ajuda para a prova de certificação, tal, como é que faz? Gente, tem muito tempo que eu fiz essas provas, tá? Então o que eu posso te dizer? Eu tenho bastante conhecimento, eu posso ajudar a agregar você nos seus estudos. Então se você quer estudar junto comigo, pague ali a aula particular, que eu vou me dedicar e vou tentar ali tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e tudo que eu puder do meu conhecimento ajudar vocês, eu vou colaborar, tá legal? Então, só depende de vocês, tá legal? Indo lá para o C#, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem lá o nosso MDI Form, que a gente já estava mexendo na aula passada, tá? E aí o que eu fiz aqui, gente? Ó, vou dar 2 cliques aqui. E aí o que eu precisei fazer? Existe um formulário que a gente criou que chama formulário de cadastro, tá? E esse formulário de cadastro a gente criou lá na aula de validação, na aula de try-catch, né? Validação de erro, tá legal? Depois que a gente criou esse formulário, ele ficou aí parado no espaço onde a gente pode então fazer outras coisas nele. Aí eu decidi colocar o máscara de text box nele para que a gente possa então fazer os testes e vocês entenderem como é que funciona esse componente, tá legal? Então o que eu fiz aqui, ó? No load do meu MDI Form, na hora que ele vai carregar, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o design principal dele, eu dei 2 cliques no principal. Então na hora que ele carregar, o meu form principal que eu quero carregar é o formulário de cadastro, tá legal? Então o que eu fiz aqui? Criei uma instância do formulário de cadastro e vinculei o pai dele, que é o MDI, ok? Coloquei o pai dele como o MDI e dei um show, então quando carregar o MDI Form, ele já vai carregar o formulário de cadastro também, tá legal? Que é esse formulário aqui. Legal, nesse formulário aqui eu coloquei alguns máscaras de text box para que a gente possa então fazer alguns testes, tá? E aonde que eu acho isso? Vocês podem vir aqui em Toolbox e aí no Toolbox aqui vocês vão procurar pelo máscara de text box. Tá aqui o máscara de text box. Somente vocês clicarem e arrastar e soltar aqui na tela e aí vocês já podem fazer tudo que vocês precisam mexer com ele, tá? Lembrando que toda vez que você clica com direito e vai em propriedades, vocês têm então todas as propriedades e todos os eventos desse objeto, ok? E a gente vai mexer mais com as propriedades dele e depois vai mexer com alguns eventos também. A propriedade principal do máscara de text box é o mask, ok? E esse mask foi o que eu falei para vocês lá, que é onde você configura toda a máscara que você precisa que o seu usuário digite, tá legal? Ah, mas como que eu sei todas as máscaras? Como é que eu posso... Professor, como é que eu posso pegar todas aquelas explicações que você deu na lousa, tá? Como que vocês podem fazer? Vocês podem vir no Google, tá? E aí digitar simplesmente assim, ó, Masked Text Box, ok?
Masked Text Box, C#, e aí você coloca aqui, ó, Mask, ok? Quando você coloca Mask, ele vai abrir aqui alguns links do Masked Text Box. Essa propriedade Mask aqui, ó, ele vai mostrar toda aquela grade que você tem para entender sobre aqueles caracteres que eu falei para vocês, que é o que eu estava dando na lousa. Aqui tem alguns caracteres a mais, tá? Isso daqui está em inglês, tá, gente? Mas vocês podem traduzir isso daqui dessa forma. Copiar a URL, ir aqui no translate.google e se vocês colarem a URL lá que eu coloquei para vocês e clicar aqui no link de traduzir, ó, vocês vão ver que ele vai traduzir tudo isso para português e aí vocês vão conseguir entender também, tá? Então tá aí, ó. Traduzido para português, ó. Dígito obrigatório, elemento não aceita qualquer dígito entre 0 e 9. Então, ó, vou aumentar mais aqui, ó. Essa fonte. Aí vocês vão enxergar um pouquinho melhor. Tá aí. Fonte aumentada um pouquinho mais aqui, ó. E aí você tem alguns caracteres. O ruim é que quando ele traduz, algumas coisas que ele não deveria traduzir, ele traduziu também, tá? Então, olha a referência na linguagem americana e olhem aqui a descrição em português para que vocês possam entender, para quem não fala inglês, tá? E para quem não entende inglês. Não tem problema. Muita gente me pergunta, eu consigo virar programador sem falar inglês? Gente, eu me tornei programador sem falar inglês, tá? Eu comecei a entender inglês depois que eu já era programador, tá legal? Então, é possível sim, tá? Voltando aqui, ó. Aqui vocês têm todas as especificações que você precisa para utilizar o Masked Text Box, ok? Então, a gente vai utilizar algumas dessas daqui nessa aula de hoje, tá? Indo aqui lá para o C#, a primeira que eu vou colocar aqui com vocês é aquele exemplo que eu dei lá, né? Que é o exemplo de um telefone, tá? Então, eu vou clicar com direito nesse objeto, vou em propriedades, e aí aqui no Masked Text Box, eu vou colocar o objeto que eu quero. Eu quero fazer uma máscara de telefone, eu digito mais, a pessoa vai digitar o DDI dela, e o DDI dela eu quero deixar como tudo obrigatório, tá? Então, 00. E aí eu vou colocar o parênteses, e eu quero que ele coloque o DDD mais 00, ok? E aí eu coloquei aqui outro parênteses para fechar, e aí agora eu quero que ele coloque o número de telefone. Então, pode ser o celular, tá? Então, 90000, ok? Seria 4 números na frente, menos, que seria a máscara do traço, né? 0000. Seria mais 5 números. Então, 5 números na frente, 4 números atrás, ok? Dei um Enter, ele gerou aqui a minha máscara e é assim que ele fica. Agora eu vou dar um Play aqui, ó, para carregar o meu MDI e carregar o meu formulário de cadastro dentro dele, tá? Então ele está carregando. Tá aí, ó, carregou. Olha só como é que ficou minha máscara aqui, ó. Tá vendo? Então o usuário, quando ele for digitar, ó, ele consegue digitar o mais? Não. Ó, ele consegue digitar o G? Não, tá vendo? Qualquer letra que eu estou tentando digitar aqui, ó, ele não consegue. Ele só consegue números, ok? Então, vou colocar os números, ele permite, tá vendo? Vou colocar aqui os outros números, ele permite. Ó, tá aí. Ó. Ele permitiu, preencheu tudo que eu queria, tá vendo? Depois que ele preencheu tudo que eu queria, qual é a opção que eu tenho? É salvar isso daí com a propriedade text, né? Eu posso utilizar a propriedade text para mostrar uma mensagem, mostrar um alerta e assim vai, tá? Então, olha só que interessante, ó. O meu usuário, ele é obrigado a digitar o tipo que eu quero, tá vendo? Se ele não digitar o tipo que eu quero, ó, ele não vai conseguir fazer nada, ok? Ele tem que digitar o tipo que eu quero, tá vendo? Como que eu faço a validação para ver se esse dado que o meu usuário digitou está válido ou não, tá? Eu vou fechar aqui o meu MDI, deixa eu fechar ele primeiro, ok? E aí aqui eu vou alterar algumas propriedades. Existe uma propriedade, gente, chamado BIP, aqui, ó, deixa eu achar ela aqui em cima. Aqui, ó, BIP Error. Essa propriedade chamada BIP Error, se o seu usuário tentar digitar alguma coisa, ele faz esse barulhinho, plum, plum, plum. Como vocês estavam vendo aqui, eu estava tentando digitar alguma coisa e ele ficava dando som aqui, ó, no meu computador, ó. Ó, tá vendo? Esse som que ele dá no meu computador quer dizer o quê? É esse BIP Error que eu acabei de habilitar aqui, tá? Se eu não quero dar esse erro, se eu não quero dar esse som de erro, eu simplesmente desativo ele, ok? Desativei aqui o BIP Error, agora eu vou dar um play. Ele vai carregar de novo. Agora ele não vai dar mais o som para mim, ó. Ele já não me dá mais o som, aquele plum, plum, já não tá dando mais porque eu tirei o BIP Error, tá legal? Outra coisa que a gente tem aqui de legal de validação é o quê? A propriedade, o evento dele chamado onLoad, né? Ou leave, na realidade. O evento chamado leave. O que quer dizer leave? Quer dizer sair. Então, quando alguém sair,
desse objeto, eu tenho como dar alguma ação, ok? Então, ó, estou dentro desse objeto e aí eu tenho como verificar se ele está preenchido ou não, se ele está válido ou não, tá? Como que eu faço isso? Eu verifico se esse dado aqui, ó, está válido. Então, eu pego o nome desse text box, vou pegar o nome dele, que é textbox 1, ok? E aí no leave dele, eu faço a minha alteração. Então, if masked textbox 1, ponto. Aí aqui eu tenho a propriedade chamada masked completed. Então, o usuário digitou completamente a máscara, tá tudo certinho? Se ele tiver tudo certinho, eu dou aqui uma mensagem messagebox.show, ok? Falando que máscara completa, ok? Se ele digitou algo errado, gente, o que eu posso fazer aqui, ó? Else, dá uma mensagem falando máscara incompleta, ok? E aí olha só que interessante, se eu quisesse colocar só a máscara incompleta, eu simplesmente negaria essa ação, tá? Então, se não máscara completa, eu daria a mensagem. Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo as duas validações. Se deu completa, eu mostro a mensagem. Se não deu completa, eu mostro a mensagem, ok? Faço isso daí só simplesmente para vocês enxergar que quando está certo e quando não está certo, tá legal? E aí eu vou dar um play aqui de novo. E agora vocês vão notar uma coisa. Quando eu fiz essa máscara, eu coloquei essa máscara totalmente com zeros, né? Então vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Essa máscara aqui, ó, eu coloquei ela tudo com zero, ok? Então, se está tudo com zero, todos esses números aqui são obrigatórios o meu usuário digitar, tá? De acordo com a especificação que a gente pode ver aqui, ó, digit required, ou seja, a pessoa tem que digitar alguma coisa, isso é requerido, tá? Então, se isso é requerido, olha só o que vai acontecer, gente. Se eu não digitar, ele vai dar a mensagem como incompleto, tá vendo? Ó, tô aqui. Eu tirei o foco, então quando eu tirei o foco, eu dou um leave, ok? Ó, dei um leave, ele deu aqui, ó, máscara incompleta, ok? Se eu digitar os números aqui agora, todos os números que são necessários, ó, eu digitei só metade, saí, máscara incompleta, ok? Agora eu preciso digitar tudo que eu tenho aqui, ó, todos os números da minha máscara. Digitei todos os números da minha máscara, saí, máscara completa, ok? Agora tá tudo certo. Então, essa é a diferença de quando você coloca uma máscara com 0 e quando você coloca uma máscara com 9, tá? Então, eu vou mudar aqui, ó, tudo para 9. Ó, 9, 9, 9, 9. Deixa eu subir um pouco mais isso daqui. 9, 9. Melhor. Deixa eu voltar. Mais 9, 9. Aí, coloco entre parênteses, 9, 9. E o número 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, criei uma máscara aqui agora, só que eles não são obrigatórios, ok? Dei um play aqui de novo, pra gente ver. Estão carregando. Agora eu vou digitar aqui, ó. Não vou digitar nada, tá vendo? Ó? Saí, máscara completa, ok? Se eu digitar agora, ó, vou digitar só pela metade, máscara completa, ok? Agora eu vou digitar tudo, ó. Máscara completa, ok? Ou seja, eu coloquei números que não são obrigatórios. Eu fiz uma máscara que não é obrigatório meu usuário digitar tudo, tá legal? Ah, mas como que eu faço para pegar esse dado aqui, professor? O que eu posso fazer para pegar ele? Olha só, eu posso colocar um botão aqui, ó, simplesmente para dar um alerta desse valor que está nessa mensagem, nesse text, máscara de text box, ok? Então eu venho aqui e pego um botão, por exemplo, coloco ele aqui na tela. E aí eu quero que esse botão aqui, ó, me dê um alerta daquele max de textbox 1, ok? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Simplesmente dar uma mensagem messagebox.show, ok? Do valor que está lá dentro. Então é o max de textbox.text. E o text traz o valor que o meu usuário digitou, ok? Aí eu posso salvar desse jeito lá no banco de dados, tá legal? Deixa eu dar um play aqui de novo. Ó, se eu mandar mostrar aqui agora, ele mostra somente a máscara, tá vendo? Se eu digitar alguma coisa, ele mostra somente o que eu digitei. Ó, no meu alerta. Máscara completa, né? Que eu saí da minha máscara, dei um play, ele me mostra aqui do jeito que eu queria, do jeito que eu quero guardar no banco de dados e do jeito que eu quero apresentar lá para o meu cliente. Tá legal? Beleza. Vamos agora ver alguns outros caracteres, né? Eu quero que o meu usuário digite somente letras, tá? E essas letras, eu quero que sejam todas elas maiúsculas. Como é que eu posso fazer? Eu venho aqui em propriedades, na minha propriedade mask, né?
o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as letras em maiúsculo, ok? Maiúsculo e coloco aqui as letras que eu quero, ok? Desse jeito aqui eu não deixei obrigatório, então vai funcionar bonitinho para mim também. Dei um play aqui. Tá compilando meu código. Tá aí. Agora eu vou digitar as letras aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu estou digitando aqui, eu não coloquei como camel case e ele está colocando aqui tudo como camel case, ou seja, tudo maiúsculo. Tá vendo? Agora, professor, eu quero tudo minúsculo. Como é que eu posso fazer também? Simplesmente eu posso ir lá na minha propriedade, ok? Na propriedade desse objeto e inverter o meu caractere inicial. Eu quero tudo minúsculo, tá? Ou eu posso fazer assim, ó. A primeira eu quero maiúsculo, ok? Então a primeira eu quero maiúsculo e as outras eu quero minúsculo, ok? Se eu fizer desse jeito aqui, vamos ver o efeito que vai acontecer. Dei um play. Vamos olhar. Vou começar a preencher aqui então, olha lá. A primeira maiúscula, as segundas minúscula. Tá vendo? Bonitinho funcionando para mim, né? Deixa eu tirar esse alerta aqui que ele já está atrapalhando um pouco também, né? Então, propriedade live deles. Propriedade live. Venho aqui nas minhas ações, ok? No método live. E vou retirar isso daqui para evitar então que ele fique mostrando esse alerta toda hora, né? Então, rodando de novo. Beleza? Então, primeira maiúscula e o resto minúsculo, ok? Bonitinho, mais uma máscara feita, tá? A máscara, uma outra máscara interessante que a gente pode utilizar também é a máscara de moeda, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu dar uma olhada. Então, vou alterar isso daqui, colocando então na propriedade mask também uma máscara de moeda. Ou seja, quando o meu usuário digitar, eu quero que ele digite então alguma coisa que fique com moeda. Então, coloquei uma moeda aqui, um número, ponto, vários outros números, 3,00, ok? Agora, olha só que interessante, quando eu der um play aqui agora, o meu formato já está na moeda aqui, que é o real, né, que é a moeda do Brasil, e aí eu já posso começar a digitar, ó, R$1.000, tá vendo? Ficou bonitinho aqui, ó, R$1.000, certo? Já com reais na frente aqui, que é o R-cifrão. Quando eu for mandar, então, mostrar lá na minha tela, ele, lá no meu banco de dados, né, no meu alerta, ele já mostra o R$1.000 bonitinho. Ah, mas professor, eu não estou no Brasil. Eu queria saber como é que eu faço para mostrar isso aqui em dólar. Eu venho em propriedades e aí na propriedades desse objeto também, eu tenho aqui o culture. E esse culture, você tem como mudar ali a cultura dele para americano, ou para francês, ou para espanhol, ou para qual você queira, tá? E eu vou colocar aqui, ó, como americano. Então eu vou colocar aqui para o dólar, acredito que esse aqui ele mostra como dólar, olha lá, ele já mostrou como dólar, dei um play aqui. Agora, deixa eu compilar aqui o meu código para vocês verem como que isso daqui vai ficar. Ó, tá vendo? Tá com a moedinha lá do dólar, e aí eu digito aqui, ó, tá bonitinho funcionando para mim. Outra opção que a gente tem, gente, então é o sustenido, né? Ou seja, o sustenido onde eu posso digitar ali mais, menos e etc. Então eu quero colocar aqui, ó, -1, por exemplo. Então eu posso colocar -0 e aí eu consigo ter então uma máscara onde o usuário pode digitar +1 ou -1, tá legal? Dei ali a máscara que ficou sustenido 0, ok? Dei ali um play. Agora a gente vai ver mais uma máscara ali funcionando pra gente, né? Então, olha só, agora eu tenho uma máscara onde eu quiser digitar alguma letra não funciona, ok? E aí, se eu quiser digitar aqui o mais, ele funciona 1, ok? Ou -1, ele funciona bonitinho para mim, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse é o Máscara de Text Box. Ele tem ali várias opções que vocês podem utilizar, então, para fazer a máscara do input de vocês, né? Do input de dados, onde os usuários vão ter que preencher a informação da maneira que você quer. Então, se você estiver fazendo um sistema onde você precisa que o usuário digite ali a agenda dele, informação, telefone, esse tipo de coisa, é esse o tipo de objeto que você tem que utilizar para obrigar ele a digitar no formato que você quer, tá legal? E você tem como fazer as validações aí no meio do caminho, se determinada coisa que ele digitou está certo ou não, e já alertando o seu usuário para que ele digite da maneira correta, tá legal? Então, para quem gostou dessa aula, dê um like, para quem não gostou, dê um dislike, comentem, em caso de dúvidas, marque a aula particular para que eu possa ajudar vocês e vocês conseguirem aí destravar e conseguir ter os ganhos de vocês e assim vai, tá legal? Então é isso, até mais e até as próximas aulas. Muito bom, pessoal, Máscara de Text Box. Eu demorei e errei muito na hora de falar esse nome. Me atrapalhei bastante nessa aula, vocês viram então que eu deixei até algumas coisas no vídeo para vocês verem que eu sou humano, eu erro, então é normal.
o professor errar também, né? O professor não erra, o professor se engana, né? Então tem aquele bordãozinho lá que todo mundo fala. Mas enfim, gente, tá aí mais uma aula gravada, mais um componente importante para quem gosta de fazer aplicação Windows, tá legal? Tem ali a aplicação web, tem a aplicação Windows também, tem a aplicação mobile, então é importante vocês conhecer todos essas vertentes para que o dia que vocês forem fazer projetos para os clientes de vocês, vocês terem mais opções para entregar para eles, tá legal? Então é isso, até mais e até os próximos vídeos.